Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16. Versículos 13 e 14 e então o versículo 16. Versos 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Verso 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Quando a Bíblia fala sobre o Armagedon, é importante entender qual foi ou qual é a intenção do Espírito Santo de Deus. E aqui eu destaquei alguns detalhes importantes sobre o texto que acabamos de ler. O primeiro deles é que o objetivo do Espírito Santo é dar uma ênfase, mostrar que o Armagedon está relacionado com uma guerra. O Armagedon é uma batalha. Como nós acabamos de ver no texto, a Bíblia nos diz que eles foram reunidos ou ajuntados em um lugar que em hebraico se chama Armagedon. E lá no versículo 14 a Bíblia diz que isso é uma peleja. Peleja seria uma batalha, uma guerra. Muito embora Hollywood há algum tempo tenha proposto confundir a cabeça do povo, apresentando conceitos equivocados sobre o Apocalipse, sobre a Bíblia e particularmente sobre o Armagedon. O Armagedon não tem a ver com asteroides, não tem a ver com meteoritos, como um filme, não sei quantos se recordam, estrelado por Bruce Willis há muito tempo, tentava propor. Não. O Armagedon é uma guerra. E muito embora os seres humanos há algum tempo se preocupem com a possibilidade de uma terceira guerra mundial, como tivemos a oportunidade de ver nos últimos dias, nessa relação bastante hostil entre Estados Unidos da América e o Irã, onde o mundo voltou a preocupar-se com a possibilidade de uma nova guerra. E eu digo que essa preocupação é legítima. Legítima porque nós já tivemos a oportunidade de ver na Primeira e Segunda Guerra Mundiais como o ser humano destituído de Deus é cruel. E há uma frase que é atribuída a Albert Einstein, onde ele teria dito que numa quarta guerra mundial, a disputa seria travada com pedaços de paus e pedras, porque depois de uma terceira guerra, absolutamente nada sobraria na visão dele, e eu concordo com isso. Portanto, a preocupação é legítima, é compreensível, mas o curioso é que a Bíblia não se preocupa tanto com guerras mundiais. Por isso que o Armagedon não nos fala sobre uma guerra física apenas. Os seres humanos se preocupam com a privação financeira, com o espólio dos bens, com a perda de comodidade, mas estas não são as preocupações centrais de Deus. Deus se preocupa com aquilo que implica ou que determinará a sua perdição eterna ou a sua salvação eterna. E é por isso que, embora o Armagedon seja uma guerra, a segunda característica que eu vejo no texto é que o Armagedon é uma guerra espiritual. E não uma guerra física ou bélica como alguns tentam propor. Mas Jefferson, onde você consegue provar que o Armagedon é uma guerra espiritual? No próprio texto. Se você prestou atenção, a Bíblia diz que nesta guerra estão ali presentes o dragão, a besta e o falso profeta. Ou seja, é óbvio que são personagens simbólicos. No versículo 14, nós ainda vemos que, além de serem personagens simbólicos, ou seja, o dragão não é um dragão de verdade, a besta não é uma besta literal. Além disso, o texto nos mostra que eles são espíritos de demônios, ou seja, é claro que esta é uma guerra espiritual.
Isso é importante falar nos nossos dias, onde com uma mente tão influenciada pelo cientificismo, nós perdemos o costume de enxergar ou rasgar o véu dos acontecimentos do nosso planeta e perceber o que há de espiritual por detrás das circunstâncias desse mundo. Deus, portanto, no Armagedon, rasga o véu da história da humanidade. E Ele mostra que por trás de casamentos desfeitos, por trás de problemas familiares, por trás de situações difíceis na igreja, existe uma guerra espiritual acontecendo. Terceira característica, nós já vimos, portanto, que o Armagedon é uma guerra. Em segundo lugar, vimos que é uma guerra espiritual. A terceira característica me mostra que o Armagedon fala de uma guerra que tem relação com o dia do juízo. Nós não tiramos você do seu lar, alguns vieram aqui de muito longe. Eu conversava com alguém esses dias, dizendo que veio de Rondônia e fez uma viagem de 3 dias de ônibus para estar aqui. Nós não tiramos você do seu lar, do seu conforto, do seu aposento, da sua vida tranquila, para vir aqui apenas acrescentar informações para a sua vida, não. O nosso propósito é que esta programação prepare você para encarar o grande dia do juízo de Deus e estar de pé para ser aprovado no tribunal celestial, em nome do Senhor Jesus. Portanto, o Armagedon, ele nos leva para o dia do juízo. E eu sei disso porque o texto, quando apresenta ali dizendo, destacado em amarelo, que esta é uma peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, esta é uma expressão bíblica usada tanto para o juízo investigativo como para o juízo final de Deus. Todas as vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, em que você na Bíblia vê a palavra dia com letra maiúscula, ela aponta para o juízo investigativo ou então o juízo final de Deus. E por fim, a quarta e última característica que vemos é que o Armagedon, como eu já disse, não é o título de uma guerra. Algumas pessoas pensam que o Armagedon é algo que Deus assim intitulou, falando sobre a batalha entre o bem e o mal nos últimos dias. Não, não é isso que diz o texto. Segundo o texto, o Armagedon é o nome do quê? De um lugar. Irmão Jefferson, esse lugar é literal ou é simbólico? São as duas coisas. As duas coisas porque esse lugar existe. E nós vamos descobrir que lugar é esse. Porém, esse lugar que veremos é apenas uma tipologia. Ele nos apresenta uma batalha microcósmica de uma guerra macrocósmica onde estamos inseridos nela nos últimos dias. Portanto, nós precisamos entender que lugar seria esse. E para descobrir que lugar é esse, nós precisamos também recorrer ao texto. Porque o Espírito Santo foi tão metódico, tão específico, sabendo que João escreveu o Apocalipse no grego, ele diz, em outras palavras, a João e a todos os jovens que estão aqui no GYC, diz o seguinte: olha, se você quer saber que lugar é esse chamado em Armagedon, não adianta você usar o grego, tampouco o português e menos ainda o inglês. A única forma de saber que lugar é esse é buscar este lugar em que idioma, diz o texto? No hebraico. Disse o Espírito Santo para João e para nós, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Quando nós vamos ao hebraico, nós descobrimos que Armagedon é uma palavra composta por duas palavras, a primeira Har, H-A-R, e a segunda palavra Magedon. As duas palavras, em primeiro lugar, Har significa literalmente monte. E a palavra Magedon é uma transliteração de um lugar que existe na região ali de Israel, chamado Megido ou Megido, depende da transliteração. E esse lugar é real. Portanto, Armagedon ou Har Magedon significa literalmente monte de Megido. O interessante é que ao buscar um mapa de Israel, você descobre que Megido é um vale cercado por algumas planícies, algumas montanhas não tão escabrosas como as que temos em alguns lugares no mundo, mas é um vale.
E nesse vale reuniam-se ali exércitos do povo de Deus para travarem batalhas terríveis contra os inimigos. Cito apenas duas delas aqui para vocês, batalhas importantes, como por exemplo a de Gideão e dos 300. Outra guerra importante que aconteceu nesse vale foi a batalha de Débora e Baraque contra os reis de Canaã. Ou seja, Meguido era um vale, onde guerras importantes para o povo de Deus aconteceram. Porém, você deve estar pensando, Jefferson, você está me enrolando. Porque você disse que Meguido não é um vale. Ou melhor, você disse que Armagedon não representa um vale. Armagedon representa algo que está dentro do vale de Meguido. E esse algo é o quê? Eu não ouvi, estão prestando atenção? O que eu disse que é Armagedon? O que tem dentro de Meguido que nos interessa aqui? Um monte, eu preciso descobrir, portanto, que monte é esse. E não o vale em si. E então, aqui está o mapa de Israel. Você percebe ali o meu infravermelho que não funciona na tela? Mas você percebe ali que um pouquinho mais ao norte do mapa, você tem o Vale de Meguido, Ribeiro de Quizon, importante ali na história de Elias, e mais ao oeste, próximo do mar Mediterrâneo, ainda mais ao norte do mapa de Israel, você nota que o único monte de expressão que aparece no Vale de Meguido é o monte o quê? Carmelo. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo, portanto? Povo do GYC, se vocês querem entender a batalha entre o bem e o mal dos últimos dias, essa guerra que levará cada um de vocês a tomarem as decisões mais importantes da sua vida, você precisa estudar o que aconteceu no monte o quê? Carmelo. Estude o que aconteceu no Carmelo para entender o que acontecerá nos últimos dias. Como eu disse, o Carmelo ele é uma miniatura, é uma batalha microcósmica da guerra macrocósmica dos dias finais da história da humanidade. Portanto, nós vamos usar aqui algo que usamos inclusive em metodologia científica. Quando você pega um objeto de estudo, você faz perguntas para ele. E o meu objeto de estudo aqui agora é o Monte Carmelo. Então eu preciso responder duas perguntas, teríamos muito mais aqui para estudar, mas o tempo não nos permite. Então o meu objetivo aqui agora são apenas duas perguntas. A primeira delas é a seguinte: Senhor, por que houve uma guerra no Monte Carmelo? Eu preciso descobrir o motivo da batalha para saber por que uma guerra entre o bem e o mal está acontecendo hoje. Sendo assim, nós vamos deixar que a Bíblia responda a nossa questão. O Monte Carmelo, então, lá em 1 Reis, capítulo 18, texto este que foi aqui trabalhado na primeira noite com o Sebastian, diz assim o verso 17 e 18. Vendo, disse-lhe Acabe para Elias: és tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes o quê, queridos? Deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Portanto, eu descubro que o motivo, o que estava no âmago da batalha entre o bem e o mal no Monte Carmelo, era a lei de Deus. Deixando bem claro, havia um grupo de pessoas, ou pelo menos um homem ali, que dizia que era possível guardar a lei, que a lei ainda estava em vigor, que ela não foi modificada e que pela graça de Cristo Jesus, nós podemos, pelo seu poder, viver em obediência à lei de Deus. Havia um outro grupo de pessoas que dizia assim: não, a lei foi abolida. Não, a lei foi modificada. Ou então, não, nós vamos vivendo a vida do jeito que dá e quando Jesus voltar, Ele vai terminar a obra e eu vou vivendo assim, levando a vida do meu jeito. Então, o motivo da guerra era a lei de Deus. Estava no centro da batalha entre o bem e o mal. Se ainda não ficou claro para você, trazendo aqui exatamente para os nossos dias, eu vejo um relativismo religioso presente no Monte Carmelo. Ali no livro de 1 Reis, ainda capítulo 18, verso 21, o texto diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu. Porém o povo
nada respondeu. Sabe que isso me fez lembrar de um caso que aconteceu no ano passado? A Bruna Marquezine, para quem não sabe, ela é evangélica. E ela publica, às vezes, fotos de reuniões de pequeno grupo, publica fotos de missões que ela fez, por exemplo, na África, até que um dia, uma seguidora dela viu uma foto dela celebrando o seu aniversário em uma boate, dançando funk e bebendo bebida alcoólica no Rio de Janeiro. E aí a seguidora dela chegou para ela e disse assim: Bruna, eu vejo o seu Instagram e eu vejo que você posta isso, eu vejo que você publica aquilo, e agora você posta uma foto vivendo uma vida mundana e ímpia dessa, saia de cima do muro. Era o que Elias estava fazendo aqui. Elias chegou para o povo e disse: olha, chega de relativismo, se vocês querem adorar o diabo, adore o diabo, se querem adorar a Deus, adore a Deus. É possível que vão tropeçar no meio do caminho, mas não vivam essa vida, como disse aqui, bem disse, eu gostei muito do termo, usado pelo pastor Luiz Cláudio ontem aqui pela manhã, não vivam essa vida de equilibristas, alegando que são cristãos equilibrados. E Elias diz para o povo: saia de cima do muro, tomem uma decisão, e o povo, vivendo aquela vida confortável, tranquila, cômoda, não respondeu nada. Portanto, queridos, me ajudem agora. Se nós pudéssemos resumir em uma única palavra o motivo da batalha entre o bem e o mal no Monte Carmelo, que palavra você escolheria? Me ajude. Eu ouvi alguns dizendo: adoração. Eu tenho dito que muitos cristãos hoje supõem que a guerra entre o bem e o mal é uma guerra entre crentes e ateus. Mas deixa eu ser sincero com você. O ateísmo é só um passatempo de Satanás para se divertir ou ludibriar intelectuais da sociedade contemporânea que se acham muito inteligentes e eruditos para acreditarem na existência de Deus. Sabe por que eu digo que é só um passatempo de Satanás? Porque até ele acredita na existência de Deus. Ou não é isso que a Bíblia diz? O livro de Tiago diz que ele não só acredita, mas a passagem nos fala o seguinte: crês tu que Deus é um só, fazes bem, porque até os demônios creem e fazem o quê? Estremecem na presença desse Deus. Portanto, o ateísmo é só um passatempo. Sabe o que é de fato o motivo da batalha entre o bem e o mal? É a adoração, onde o mundo estará dividido, polarizado, e até mesmo a igreja cristã brasileira e mundial em dois grupos, de verdadeiros adoradores e o quê? Falsos adoradores. Sabe que essa história, ela esteve presente desde o princípio da rebelião da raça humana aqui na Terra? Eu poderia falar de Caim e Abel e pregaria para vocês a mesma coisa. Você tem ali dois altares. Altar na Bíblia era usado para o quê? Adorar a Deus, prestar culto a Deus. Só que um dos altares representava uma adoração verdadeira e o outro uma adoração falsa. E ainda poderia ir mais além. Pergunto, qual dos dois altares era assim esteticamente mais atrativo? O de Caim ou o de Abel? O de Caim, concorda? Era mais bonito, talvez até mais cheiroso, mais atraente, tinha cores, tinham frutos. Só que preste atenção, quando nós falamos de adoração a Deus, nem tudo aquilo que é mais bonito ou considerado belo pelos padrões culturais da nossa época é o que representa a vontade de Deus. Isso não quer dizer que Deus não se agrada com a beleza. Deus é o criador do belo, Deus pintou a natureza com encanto, com música, com harmonia, com cores. Deus ama o belo, mas nem tudo aquilo que para o homem é belo representa a vontade de Deus. E trocando em miúdos, a adoração, queridos, é o tema central do grande conflito entre o bem e o mal. E eu preciso, ainda que o tempo esteja lutando contra mim, eu preciso dizer mais uma coisa aqui. A adoração não é uma mudança de credo apenas. A adoração não é tampouco um evento para o qual você se arruma, fica cheiroso. Não, isso compõe, mas não é a essência da adoração. Preste atenção, grave bem essa frase. A adoração é uma mudança no estilo de
vida. Isso é adoração. Os 3 amigos de Daniel estavam na Babilônia. Imagine que eles fossem contaminados por essa filosofia relativista da nossa época. Ou seja, cristãos pós-modernos, vivendo na Babilônia antiga. Eu tenho certeza que os amigos de Daniel se ajoelhariam diante da estátua com o seguinte argumento: Senhor, tem misericórdia de nós, mas nós estamos aqui no meio dessa multidão e não podemos ser intolerantes com eles. Portanto, nós estamos nos ajoelhando, mas dentro do nosso coração o Senhor sabe que nós estamos o adorando. Ou não é verdade que a maioria dos cristãos hoje estão alegando ou professando a crença de que Deus não se importa com o exterior, mas sim com o interior? E sabe o que é isso? Uma mentira diabólica. Deus se importa tanto com o exterior como com o interior. Isso é bíblico. Eu não tenho tempo de me aprofundar mais nisso, mas a adoração, portanto, é o tema central do grande conflito entre o bem e o mal. E a segunda pergunta que me interessa no Monte Carmelo é a seguinte: como resolver esse problema? Já que o problema é adoração, como resolver o problema de uma adoração equivocada? E aí, no mesmo livro de Reis, no versículo 30, eu encontro o seguinte. Diz assim o texto. Eu acho esse texto lindo. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias fez o que, queridos? Elias fez o que? Não ouvi. Restaurou. O que ele restaurou? O altar. Altar na Bíblia era usado para quê mesmo? Então o texto me diz que no Monte Carmelo, Elias foi o homem que Deus usou para restaurar a verdadeira adoração que estava como? Em ruína. Sabe o que aconteceu ali? O povo de Deus fazia altares com pedras toscas, pedra bruta, diferente dos altares dos pagãos. Eles pegavam 12 pedras, montavam o altar e ali adoravam a Deus. Quando Elias chegou no monte, estava uma pedra tirada para um lado, outra para o outro, o altar todo arruinado, e ali no monte estava um altar a Baal. Eu não vou me aprofundar na história porque não dá tempo, e o Sebastião já trabalhou um pouco do texto aqui na primeira reunião que tivemos, como disse há pouco. Mas eu acredito, de todo o meu coração, não me pergunte onde que tem um texto para isso, mas é uma crença particular. Mas eu acredito que momentos como esses, sabe, esses momentos apoteóticos, onde a glória de Deus foi exaltada, onde o nome dele foi honrado, eu acredito de todo o meu coração que no céu Deus vai nos permitir ver esses momentos para a gente glorificar o nome dele quando ele foi manifesto em glória aqui na terra. Eu acredito que nós vamos ver esse episódio do Monte Carmelo. Uma vermelha abrindo e por aí vai. E ali então Elias, ele propõe 2 altares, um altar de falsa adoração. O povo ali fez um culto extremamente esquisito, caindo no chão, gritando, pulando, rodopiando. Quando às 3 horas da tarde, Elias com um gesto diz: acabou, agora é minha vez. Esse homem estava cheio do Espírito de Deus. Ele dava ordem e os outros obedeciam. E ali ele não só compõe o altar, como a Bíblia diz que ele ainda manda encher 4 cântaros de água 3 vezes para derramar a água sobre o altar. Sabe o que isso significa? Ele pegou 12 cântaros e jogou água no altar, mostrando ainda quão poderoso é Deus. Ele faz uma oração simples, objetiva e direta, dizendo: Senhor, mostra para esse povo quem é o Deus verdadeiro que reina em Israel. Quando Elias termina a oração, fogo desceu do céu, lambe a pedra, lambe a água, consome o sacrifício, acaba com tudo, e todo o povo que estava no monte começa a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tá, mas o que me interessa são os últimos dias. O que isso tem a ver com a batalha entre o bem e o mal nos últimos dias? Tudo. Eu não preciso aqui gastar muito tempo para provar a vocês que no Apocalipse o tema central da batalha entre o bem e o mal é a adoração. Agora, o que eu não encontro no Apocalipse é Elias. No Apocalipse eu encontro Jezabel. O Janderson acabou de pregar aqui, falando das 7 igrejas, e na igreja de Tiatira, Jezabel está ali nomeada. E nós sabemos que em profecia, mulher representa o quê? Igreja.
Jezabel ali é um símbolo de um sistema religioso falso que promoveu a falsa adoração no meio do povo de Deus. Portanto, se Jezabel aparece, quem vai resolver o problema de Jezabel é Elias. Agora vamos fazer uma inferência rapidamente aqui. Se Jezabel é um sistema religioso falso que ensina a falsa adoração, eu concluo por lógica que Elias representa um sistema religioso verdadeiro que vai restaurar a verdadeira o quê? Adoração. Que sistema seria esse? Eu acho que alguns já estão começando a entender mais ou menos onde nós queremos chegar, né? E muito embora aqui no Armagedon nós não encontremos Elias, Deus nos deixou uma peça do quebra-cabeça, que está ali sublinhada. Eu preciso que você grave essa informação que está ali. Ou seja, o Armagedon acontece no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa é uma peça do quebra-cabeça para a gente fazer agora aquilo que aprendemos desde os primeiros passos na Igreja Adventista. Um pouco aqui e um pouco ali. E agora eu quero que você preste atenção no texto central do GYC. O texto diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do quê? Quem entendeu, diga amém. Ou seja, Deus está dizendo assim, antes do Armagedon, que é o grande dia do Senhor, ou o grande dia do Deus Todo-Poderoso, que é a mesma coisa, eu vos enviarei o profeta o quê, queridos? Elias. O Sebastião falou do primeiro Elias. Ele ainda falou ontem do segundo Elias, mas a Bíblia ela nos aponta para o surgimento de um terceiro e último Elias. Nós temos o Elias do Antigo Testamento, o Elias do Novo Testamento e temos o Elias escatológico, ou o Elias profético, que é esse que nos interessa saber. Quem seria esse Elias? Os paralelos são impressionantes, não dá tempo da gente estabelecer isso aqui, mas assim como Elias do Antigo Testamento tinha uma reforma de saúde, o do Novo Testamento também tinha, e o Elias dos últimos dias também tem. Assim como o Elias do Antigo Testamento se vestia de maneira diferente, o do Novo Testamento também, e o dos últimos dias também tem uma maneira de se comportar diante da sociedade peculiar. Querem ver algo mais? Quantos grupos de inimigos o Elias do Antigo Testamento enfrentou? Me ajudem. Como era o nome do rei? Acabe. Mas eu costumo dizer que Acabe tinha uma esposa feminista, daquela que não deixa o marido ser o cabeça no lar de jeito nenhum. Como ela se chamava? Jezabel. E aí a Bíblia diz que Jezabel usava um outro grupo de pessoas para promover a falsa adoração. Quem eram esses? Os falsos profetas. 3 grupos. Vamos para o Novo Testamento? No Novo Testamento, João Batista, o Elias daquela ocasião, enfrentou também um rei. Como o rei se chamava? Herodes. Mas Herodes também tinha uma esposa meio feminista, não tinha? Como era o nome dela? Herodias. Mas Herodias também usou uma outra pessoa para pedir a cabeça de João Batista. Quem era? E quando eu vejo aqui o Armagedon, a Bíblia diz que lá estão presentes o dragão, a besta e o falso profeta. Eu não tenho tempo de relacionar aqui com vocês, mas Acabe é um tipo do dragão, Jezabel da besta e os falsos profetas do falso profeta. O paralelo é fantástico. Mas onde eu quero chegar? Eu preciso descobrir quem é esse Elias. Para entender por que o congresso recebeu o nome, ele chegou, achei que estava aqui. Ele chegou. Vamos lá, rapidamente. O próprio Senhor Jesus profetizou o surgimento de Elias. E ele disse para os discípulos, ao descerem do monte da transfiguração, as seguintes palavras. Os discípulos perguntaram a ele: Senhor, por que é necessário, pois, que Elias venha primeiro? Preste atenção na resposta do Senhor Jesus. Ele disse assim: então, Jesus respondeu: de fato Elias, o que? Me ajude. Virá e fará o quê? Quantas coisas? Olha que texto impressionante, amém, irmãos? O texto diz, Elias virá, apontando para o futuro. Ele não estava falando só de João Batista. De fato, Elias virá, e a missão dele será restaurar. Novamente eu pergunto, quantas coisas? Vocês entenderam o que o Jantes explicou aqui?
Agora a gente casa ou combina as peças do quebra-cabeça e nós entendemos que toda aquela estrutura do santuário, aquela obra de restauração de móvel por móvel, ela converge no surgimento do profeta Elias, porque Elias foi aquele que recebeu de presente de Deus a missão de restaurar todas as coisas. Quem seria o profeta Elias? Para a gente não se perder, o Senhor nos deu alguns sinais astronômicos. E aqui está a peça do quebra-cabeça que eu lhes pedi para gravarem, que aparece lá no Armagedon. É um texto bem conhecido, de Joel capítulo 2, onde o profeta diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Aí eu chego para o Senhor e pergunto: Senhor, quando? Me dê algum sinal do surgimento desse movimento profético. Aí no versículo 31 ele vai dar: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do quê? Olha que interessante. Juntando Joel, Apocalipse 16 e Malaquias, o Senhor, em outras palavras, está dizendo o seguinte: povo, preste atenção, quando o Armagedon estiver chegando, eu levantarei o profeta Elias, e para vocês saberem que o profeta Elias está surgindo, eu enviarei sinais nos céus, entre os quais está o escurecimento da lua, o escurecimento do sol, e a lua se tornando em sangue. Vamos lá. Não vai dar tempo da gente se demorar muito em cima desse gráfico, mas ele nos serve para descobrir que Elias já veio. Por isso que o título desse congresso não é Elias virá, ele chegou. Não é ele chegará, mas ele chegou, porque Elias já está presente e nós estamos vivendo os últimos momentos da história da humanidade. Nós já estamos na época do terceiro Elias. E nós já vamos descobrir quem é, embora alguns eu acredito que já tenham entendido a essência da mensagem. Sabe o que isso significa, queridos? Raciocina comigo. Das mensagens dos 3 anjos, que é a missão do Elias nos últimos dias, nós estamos em que mensagem? Na terceira, certo? Dos 3 compartimentos que existem no santuário, Jesus está em qual compartimento? No terceiro. Dos 3 Elias que a Bíblia menciona, nós estamos na época de qual Elias? O terceiro? Se você ainda não entendeu, deixa eu ser bem claro com você. Isso significa que os seus olhos que estão aí, vendo esse pecador miserável pregar essa mensagem para vocês aqui à frente, muito provavelmente, ainda nesta geração, antes que você volte ao pó da terra e o seu fôlego volte para o Senhor, nós veremos Jesus Cristo nas nuvens dos céus vindo em poder e grande glória. Podemos ver isso nessa época ainda. É isso que significa. E esse é o maior objetivo do GYC, anunciar quão próximo estamos da segunda vinda do Senhor Jesus. E então, aqui o gráfico nos ajuda a perceber que o escurecimento do sol e da lua já aconteceu. Em 1780, lá nos Estados Unidos da América, na região da Nova Inglaterra, que engloba alguns estados, esse fenômeno aconteceu. Depois pegue lá o capítulo 20, se eu não me engano, do grande conflito, ou é o 20 ou é o 17. Aí você dá uma lida e ali Ellen White explica com belezas, riqueza de detalhes esse acontecimento. Passaram-se alguns anos depois do escurecimento do sol e a lua se tornando em sangue, Deus ainda deu um terceiro sinal, que foi anunciado por Jesus no livro de Mateus capítulo 24, que foi a queda das estrelas. Sabe o que isso significava? Eu fico imaginando, imagine algum dos pastores que temos aqui, pregando essa mensagem naquela época, e você era a ovelha daqueles pastores, desses pastores aqui. E aí o pastor pega a Bíblia e diz assim: povo de Minas, vocês que estão aqui nos visitando, olha só, há algum tempo, a Bíblia profetizou que o sol escureceria e a lua se tornaria em sangue. Isso já aconteceu. Hoje estamos em 1833, e vossos olhos estão contemplando o último sinal profético que Jesus deu, antecipando a sua vinda. Isso significa que nós temos que nos preparar, porque a qualquer momento Jesus Cristo poderá voltar nas nuvens dos céus. Você já pensou, irmãos? Que momento fervoroso da história da igreja e da história dos Estados Unidos da América. Só que eles não sabiam de algo.
Esses sinais foram dados não para anunciar exatamente que Jesus estava vindo, mas os sinais foram dados para mostrar que Deus estava levantando que profeta? Elias. Eles não sabiam disso. Ellen White depois escreveria sobre isso, não exatamente seguindo essa sistemática de estudo que estamos fazendo aqui, mas Ellen White taxativamente mostra que o movimento adventista ou milerita cumpriu a profecia do surgimento do terceiro Elias. Você acha que o diabo ia sentar tranquilo, cruzar os braços e ficar esperando o movimento adventista ser levantado e cumprir essa profecia? É claro que não. E ele fez o que nós chamamos de espetáculo paralelo. Ali próximo daquela região, em alguns outros lugares do mundo, ele levantou movimentos para confundir a cabeça do povo. Ele levantou o movimento dos Mormons, ele levantou o espiritismo moderno, ele levantou o marxismo, um movimento feminista e o positivismo que regularia toda a sistemática científica nos dias de hoje. Todos esses movimentos foram levantados entre 1840 e poucos, alguns deles especificamente em 1844. Por quê? Você acha que o diabo estuda a profecia, sim ou não? Talvez se ele sentasse aqui numa mesa para discutir profecia conosco, todos nós juntos levávamos uma surra dele. Porque na época de Jesus, quando toda a igreja ignorou o maior acontecimento da história da igreja judaica, que foi o nascimento do Messias, o diabo sabia que era o Messias que tinha nascido, sim ou não? Tanto sabia que ordenou a morte dele. Então o diabo estuda a profecia. Agora deixa eu ser bem claro aqui com vocês e dizer algo também bem específico. Eu não sou funcionário da igreja. Alguns sabem aqui da minha história, eu vim de um movimento antitrinitário e combati a igreja adventista durante 10 anos, até que o Senhor fez um milagre, uma revolução na minha vida, na vida da minha esposa, e me deu a alegria de descer as águas do batismo na igreja adventista do sétimo dia. Aí alguns me acusam na internet, dizendo que eu sou mercenário, que eu fiz isso para me promover na igreja, por status, que a igreja está me pagando. Eu estou aqui e não recebo um centavo da igreja, sou missionário voluntário, dedico a minha vida integralmente ao ministério, mas não sou funcionário da igreja, embora não teria problema nenhum fazer isso. Poderia ser. Mas acredito que Deus me coloca nessa condição para ter autoridade para dizer para vocês, sem nenhum tipo de influência talvez, que alguns poderiam pensar, não, você está dizendo isso porque você é pago pela igreja. Não, eu sou um membro da igreja, dizimista fiel e digo isso para a honra e glória de Deus, e não estou aqui defendendo uma igreja que me paga, eu estou aqui defendendo uma igreja que é bíblica e que é a única que em todas as suas características cumpre a profecia do surgimento do terceiro Elias. Portanto, queridos, a igreja adventista do sétimo dia é o sistema religioso que Deus levantou com o propósito de restaurar todas as coisas e ser um exemplo para o mundo de verdadeira adoração, promovendo para a humanidade um estilo de vida que dê ao homem vida em abundância e glorifique o nome de Deus. Isso é a igreja adventista. Ellen White, falando desse movimento, diz essas palavras que assim me emocionam de verdade. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por quem? Não, essa igreja não nasceu nos corredores de uma academia teológica. Ela não nasceu por picuinhas e discordâncias, não. Essa igreja nasceu em um plano de Deus em restaurar todas as coisas nos últimos dias. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem, olha que cargo fenomenal, embaixadores seus na derradeira, na última obra de salvação. Bendito seja o nome do Senhor. E agora, o texto ainda termina dizendo que o maior tesouro da verdade, eu gosto muito dessa citação em espanhol diz assim, la maior suma de la verdad, ou seja, a maior soma de verdades, o maior conjunto de verdades foi já confiadas a mortais.
as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Eu preciso fazer uma digressão, um adendo, um parênteses rápido aqui. Sabe, queridos, às vezes a gente olha para Elias e no nosso coração vem aquele ímpeto, aquela coisa de criticar, de acusar e falar mal da igreja e etc. Tenha muito cuidado com isso. Sabe qual era uma das maiores características do profeta Elias? Humildade. Quando Elias fez toda aquela revolução no Monte Carmelo, e Acabe não tinha se convertido, eu vejo Elias descendo do Monte Carmelo, e eu não vejo ele chegando para Acabe dizendo, você é um apóstata, um mercenário, você tem que sair daí, você não presta, você não é um pastor de verdade. Não. O que Elias fez quando ele desceu do Monte Carmelo? Você se lembra que choveu? Lembra que choveu, né? Aí o que Elias fez com Acabe? Acabe precisava chegar em Jezreel, onde estava lá o seu palácio real, mas ele não enxergava, o trajeto estava muito nebuloso, a chuva era tempestuosa, e Elias, de maneira humilde, reconhecendo que embora Acabe pudesse não ser digno daquela posição, ele foi colocado ali por Deus, e só havia um que poderia tirá-lo do cargo, era o mesmo Deus, porque ele é o dono da igreja. E o que Elias fez? Humildemente, foi correndo na frente do carro, servindo ao rei de Israel. Acho que alguns já entenderam mais ou menos onde eu quero chegar, né? Bom, eu preciso concluir. Eu tenho 5 minutos para fazer essa conclusão. E a questão é a seguinte. Você acha que o diabo deixaria a igreja adventista crescer ao redor do mundo inteiro tranquilamente? Sem tentar impedi-la no cumprimento da sua missão? É claro que não. Quando Elias, do Antigo Testamento, raciocina aqui comigo, tá? Eu preciso um pouquinho agora, o restante que você tem da sua atenção, nós já estamos aqui a manhã toda, mas gaste ela agora. O Elias do Antigo Testamento, ele passou por uma crise no final do seu ministério, sim ou não? Sim. O Elias do Novo Testamento passou por uma crise no final do seu ministério, sim ou não? Agora vamos para o microscópio de Deus. Sabe quem é o microscópio de Deus? Ninguém tem ideia aqui de quem é o microscópio de Deus? Ellen White. Eu chamo ela de microscópio de Deus, porque ela nos ajuda a ampliar as verdades bíblicas, e ela vai ali agora esmiuçar o que era essa crise do Elias do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Aí eu vou usar aqui um texto do livro Profetas e Reis, e o outro do livro Desejado, onde ela diz assim do Elias do Antigo Testamento. Deus veio ao encontro do seu provado servo com a pergunta: que fazes aqui, Elias? Eu te enviei ao ribeiro de Querite, e mais tarde a viúva de Sarepta. Dei-te a comissão de voltar a Israel e estar diante dos sacerdotes idólatras no Carmelo. Cingi-te de força para guiares o carro do rei à entrada de Jezreel. Mas quem te enviou nessa fuga apressada para o deserto? Aí vem o segredo. Que missão tens aqui? Sabe o que eu concluo? A crise do profeta Elias do Antigo Testamento, no final do seu ministério, não era só a depressão física, mas era algo espiritual. Elias estava perdendo a consciência da sua identidade e da sua o quê? Eu não ouvi, vamos repetir isso. Elias estava perdendo a consciência da sua identidade e da sua o quê? Missão. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: Elias, eu não mandei você fazer isso aqui não. Elias, eu não te levantei para fazer isso daqui, Elias. A tua missão é essa. Esse é o caminho que você deve seguir. Eu esqueci de dizer algo. Tem vários pastores aqui. Os pastores que estão presentes me corrijam no que eu vou dizer, se for alguma blasfêmia, algum erro. Mas a igreja adventista do sétimo dia não é a única que salva. A igreja adventista não é a única que salva. Quando Elias olhou para o Senhor e disse: Senhor, só sobrou eu sou o único, eu sou o cara aqui em Israel. Tem mais ninguém, Senhor. O que Deus disse para ele? Elias, baixa a sua bola, em outras palavras, porque ainda tem mais quantos? 7.000. Portanto, Elias não era o único salvador. Mas tem um detalhe. Elias era o único
e o pastor Luiz Cláudio falou isso aqui ontem, que tinha uma identidade e uma missão diferente de todos os outros. Por isso ele foi chamado para ser Elias. O Elias do Novo Testamento, o problema foi o mesmo. Eu vou correr o texto aqui, depois quem quiser ler o texto por completo, é só você dar uma olhada lá no capítulo 22 do Desejado. Mas Ellen White conclui a passagem mostrando que o problema de João Batista foi exatamente perder a noção da sua identidade e da sua missão. E agora, eu sou um Zé Ninguém, que poderia aqui expressar a minha opinião sobre a crise que estamos vivendo no nosso adventismo contemporâneo. Perda de identidade e perda de missão dos membros da igreja. Mas como eu não sou ninguém, não tenho autoridade para falar sobre isso, então eu trouxe aqui exemplo de duas autoridades da igreja, falando sobre a crise que estamos enfrentando no nosso adventismo contemporâneo. A primeira delas é o George Knight, no livro A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, diz ele o seguinte: o adventismo desenvolvido nos setores mundiais do século XXI foi domesticado, para não dizer castrado. Temos alcançado tanto sucesso em dizer que somos iguais aos evangélicos, com exceção do sábado e alguns outros detalhes, que nos esquecemos de quem somos, perda de identidade, daquilo que nos torna singulares e daquilo que traz sentido à nossa existência. O outro pastor é o Dr. Tim, que no ano de 2001 escreveu um artigo para a revista Adventista, que é quase em caráter profético. O artigo se chama "Podemos ainda ser considerados o povo da Bíblia?" É uma pergunta. E eu separei alguns parágrafos aqui onde ele diz assim: estudos sociológicos da religião têm demonstrado que os movimentos religiosos surgem normalmente com o propósito de reformar a cultura na qual existem. Mas no segundo século de sua existência, depois que morreram os pioneiros e aqueles que os conheceram, esses mesmos movimentos tendem a perder sua identidade e a ser reabsorvidos pela cultura que originalmente tensionaram reformar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se depara hoje com os desafios próprios do segundo século da sua existência. Mas somando-se a isso, ela vive também num mundo em que os apelos ecumênicos e tendências pluralistas estão inibindo grande número de denominações cristãs de falarem de suas diferenças doutrinárias. Sob as fortes correntes da globalização ecumênica, tais igrejas acabaram perdendo quase que completamente a sua própria identidade. Isso nos leva a indagar: não estaria também a Igreja Adventista do Sétimo Dia correndo o risco de perder a sua identidade? Sabe o que me consola? Às vezes a gente fica desesperado, né? Tem momentos assim, coisas que acontecem que dá a impressão que não vai dar. Nós vamos ruir. Mas, queridos, analise comigo. O Elias do Antigo Testamento passou por uma crise. Venceu a crise, sim ou não? Sim, foi arrebatado. O Elias do Novo Testamento passou por uma crise. Venceu a crise também, sim ou não? Sabe o que isso me ensina? Que muito embora nós adventistas estejamos enfrentando hoje a crise da nossa missão, duas coisas eu entendo a partir disso. Primeiro, que nós estamos no término da nossa missão aqui na Terra. Segundo, que embora os desafios sejam imensos, em nome de Jesus, essa igreja vai cumprir a sua missão e vai triunfar, porque o cabeça dessa igreja é o Senhor Jesus Cristo. É isso que eu aprendo com os Elias. Lembra de Ellen White? Embora a igreja pareça que vai cair, ela não cairá. Amém? Bom, eu concluo com as palavras do pastor Jean Zukovski. Ele é pastor, professor de história no NASP de Engenheiro Coelho, e ele diz o seguinte aqui no livro Restauração do Papel da Revelação Cristã na Pós-Modernidade: a grande questão para a igreja adventista hoje é saber o que mudar, onde mudar, como mudar, por que mudar e quando mudar. Sem que o remanescente suscitado por Deus do movimento profético de 1844
para dar a última mensagem de advertência ao mundo, perca a sua identidade e a sua missão. Esse é o desafio. E para isso, Deus nos dá a alegria de receber aqui no Brasil, pela primeira vez, um GYC. O único objetivo do GYC é apoiar essa igreja no cumprimento profético da sua missão e da restauração da identidade e da verdadeira adoração. Trabalhar principalmente com jovens, que estão perdendo hoje de maneira atroz na batalha entre o bem e o mal, principalmente quando entram pelos corredores de uma universidade. E é por isso que por onde eu tenho passado, eu tenho instado a nossa juventude. Não se atreva a ir para uma faculdade, uma universidade, se você ainda não passou por uma experiência profunda com Deus, de conversão, uma experiência missionária. A Igreja Adventista hoje tem vários projetos missionários pelo Brasil e pelo mundo. Fora as escolas, que são ministérios de apoio também. E o GYC é apenas mais um deles. E é por isso, queridos, que nós já estamos aproveitando, inclusive, essa ocasião, para motivar você a se preparar financeiramente e espiritualmente para o GYC do ano que vem. Eu espero que não tenha, eu espero que Jesus Cristo volte antes, para que a gente tenha um GYC lá no reino dos céus. E Jesus seja o nosso palestrante principal, amém? Mas se caso ele não vier ainda, então nós vamos voltar. E você tem que se preparar para esse acontecimento. Porque o objetivo, queridos, não há como. Olha só, isso que está acontecendo é profético e eu preciso dizer isso aqui. Antes de Elias ser arrebatado para o céu, você lembra que Elias visitou alguns lugares? Lembra disso? E o que foram esses lugares que Elias visitou? Alguém sabe? Não? Quem sabe? Escola de profetas. Eram ministérios de apoio que Samuel criou para ajudar o povo de Deus no momento de crise. Isso que está acontecendo aqui agora é uma prova de que o Elias, a Igreja Adventista, está trabalhando com ministérios de apoio para restaurar a nossa identidade e a nossa missão, em nome de Jesus, o quanto antes nós íamos morar no reino dos céus. É profético o que estamos vivendo. Profético. E isso me motiva demais. Portanto, se prepare. E eu quero concluir a mensagem contando uma história breve aqui para vocês. Vocês conhecem essa visão. Logo no princípio do movimento adventista, Ellen White viu o povo do advento percorrendo um caminho estreito. E ela viu que o povo chegava para fazer esse trajeto com carruagens, cavalos, malas, roupas, bagagens e etc. Mas à medida que percorriam o caminho, ele se estreitava cada vez mais. De tal forma que pouco a pouco eles tiveram que abrir mão das suas coisas. Primeiro da carruagem, depois do cavalo, das bagagens, até que em um dado momento eles tiveram que tirar os sapatos dos pés, porque o caminho era escorregadio, o terreno era trôpego, e a fim de terem maior aderência ao solo, tiraram os sapatos. O problema é que os pés começaram a sangrar. A dor era grande, intensa. Nesse momento, alguns olhavam para trás e pensavam, eu não aguento mais, eu preciso voltar. Outros, talvez, ela não chega a mencionar exatamente isso, mas eu imagino estivessem pendurados na beira do precipício, pensando em se soltarem. Enquanto um outro grupo, já equilibrado na parede, porque o terreno era muito estreito, eles olham para aquela muralha e eles veem que ela estava manchada de sangue. E eles tiram a seguinte conclusão, olha, sangue. Alguns já passaram por esse caminho e completaram, chegaram até o fim. Vamos continuar. Se eles conseguiram, em nome de Jesus, nós também podemos conseguir. Foi então quando algumas cordas foram atiradas do céu. E eles pegaram aquelas cordas para se equilibrarem, mas eles não viam onde essas cordas estavam amarradas. Eles puxavam a corda e precisavam acreditar na solidez pela fé. E eles ali se abraçaram e foram caminhando até que chegaram ao final do caminho.
E ali ao final havia um abismo sobre o qual eles teriam que saltar, e havia só corda. Ellen White diz que o marido dela pegou impulso, saiu correndo, se agarrou na corda, e ele chegou lá do outro lado, e lá havia uma cidade toda de ouro, um arco-íris da promessa, a água do rio da vida. E quando ele olhou para aquela cidade, ele pensou: uau, quão fácil foi chegar aqui. E ela viu que o impulso dele encorajou outros a seguirem o mesmo passo. E aí, queridos, não tem como. Quando eu penso da cena da Nova Jerusalém, da Cidade Santa, olha, para pensar. Só por esse momento vale a pena você abrir mão de tudo. Eu não tive o privilégio de nascer em um lar adventista. Meu pai e minha mãe não são cristãos, meu irmão não é cristão, minha família inteira não é adventista. Eu tenho assim a tristeza todas as vezes que vou na casa dos meus pais de vê-los ali bebendo. Isso me dói no coração. Mas o que me motiva a abrir mão das coisas é pelo menos estar diante dessa cena. Quando Jesus Cristo e o nosso primeiro Adão, eles se encontrarão no reino dos céus. Não sei quantos já leram esse evento no livro Grande Conflito, mas é assim emocionante. Ellen White diz que nós estaremos reunidos em multidão diante da cena, quando Adão se lançará aos pés de Jesus e olhará para aquelas marcas e perguntará: Senhor, o que é isso, Senhor? O Senhor morreu por mim. Eu estou aqui no céu porque o Senhor deu a vida por mim, Senhor. É isso que aconteceu durante esse tempo, Senhor. E Adão, em prantos nos pés de Cristo, o Senhor Jesus pegará uma coroa e colocará sobre a cabeça de Adão. Adão, ele tirará a coroa da cabeça, lançará aos pés de Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu não sou digno. Essa coroa é tua, Senhor Jesus. Se eu pudesse, eu te coroaria com 1000 coroas sobre a sua cabeça, Senhor, porque eu estou aqui simplesmente por sua graça e misericórdia. E aí Jesus estende as mãos para Adão, chama o seu filho e entra com ele no jardim do Éden. E essa é a cena que, no meu ponto de vista, vai ser a mais espetacular. Quando Adão começar a ver as flores que ele plantou, eu fico imaginando Adão chegando para Eva e disse: Eva, olha aqui, Eva, lembra desses ramalhetes que nós fizemos? Lembra que nós usamos essas folhas aqui para a nossa casa, Eva? Nós estamos de volta no nosso lar, Eva. O Éden foi restaurado, Eva. E aí então, quando não bastasse esse momento de êxtase e emoção, Jesus pega Adão e leva para frente da árvore da vida. E ele pega o fruto da árvore da vida e coloca nas mãos de Adão e diz: meu filho, agora come. Você é digno. Come, porque a imortalidade vai voltar a ser a realidade da sua vida. E Adão comeu. E quando Adão come, aquela vitalidade eterna retoma a natureza humana. Quando então anjos voam e entregam harpas nas nossas mãos, e nós começamos juntos, com Adão, com os anjos e com os seres de todos os mundos, a entoar o cântico do Cordeiro, o cântico da misericórdia e da vitória de Jesus Cristo na vida de cada um de nós.